Então, gente, essa aula de introdução é justamente para que a gente tenha uma visão geral, para eu ver como vocês estão, né? Para eu ver como vocês estão, do que vocês lembram, porque vocês já viram em algum momento a parte de biologia celular. Então, quero ver do que vocês se lembram, quero que vocês. Na verdade, eu quero resgatar esse HD interno aí de vocês para ver o que vocês lembram de cada um dos assuntos. Então, a gente, nessa parte introdutória, a gente acaba falando um pouquinho de cada coisa e depois, obviamente, a gente vai para detalhar os conteúdos, tá bem? Então, a qualquer momento, levantem a mão, coloquem alguma coisa, nem que uma cara de triste, uma cara de preocupado, sei lá, alguma coisa, né? Então, o que a gente vai estudar na biologia celular? Vocês já sabem que a biologia celular, ele é o que a gente chamava ou chama também de citologia, só que mais modernamente a gente fala de biologia da célula ou biologia celular. E aí, na etimologia da palavra, a citologia, ela é o estudo da célula, né? Etimologicamente, né, pela origem da palavra, é o estudo da célula, certo? Mas é o estudo da célula de que maneira? Então, em vários níveis, do que diz respeito à estrutura da célula, ou seja, a morfologia da célula, a forma da célula, porque a gente sabe que a gente tem células das mais variados formatos. A gente tem células pavimentosas, que são células achatadas, tem células cilíndricas, tem células cúbicas, arredondadas, estreladas. Então, tem as mais distintas morfologias, tem as mais distintas estruturas celulares, certo? A forma da célula, tem várias células de várias formas. Geralmente, a forma da célula, ela está associada à sua função, à sua fisiologia. Por exemplo, células da nossa pele. A gente sabe que as células da pele, elas são células pavimentosas, são células achatadas e são formadas por várias camadas, que é o epitélio da pele, né? O revestimento da pele. Então, a nossa pele é formada por várias camadas. A gente tem uma camada mais externa, que é de queratina, né? Mas tem várias outras camadas de células achatadas ou células pavimentosas. Por que essas células da pele são pavimentosas? E por que tem várias camadas? Porque as células da pele, como vocês sabem, elas estão constantemente em renovação. Então, elas descamam, as células da pele descamam, certo? Então, para descamar essas células pavimentosas é muito mais fácil. Vocês sabem que a gente perde células todo dia, e vocês sabem que. Já ouviram o estudo que uma grande parte da poeira ou da sujeira que está em casa é composta por células mortas? Vocês lembram, vocês sabem que cada pessoa que deita na sua cama, ela deixa um pouco de si para você, né? Quer dizer, tome muito cuidado, que a pessoa deitou na sua cama, ela já deixou um monte de célula pavimentosa, estratificada da pele, então vai ficar um monte de célula lá. Então, as nossas células, elas estão constantemente se renovando e ficando. Então, muito cuidado com o que deita na sua cama, porque vai ficar células lá, mortas. Então, deixa eu ver que essa carinha que o Júnior botou, ele ficou preocupado com essa parte das células lá, né? O Ediel também. Desculpa, gente, não sei se eu estraguei o dia de vocês, mas é verdade. Então, esse formato, olha, Zená, todo mundo preocupado. Então, essa morfologia da célula lá ser achatada é justamente para facilitar essa renovação celular que ocorre diariamente, né? Então, a estrutura, a forma dessa célula está diretamente relacionada com a função. Nesse caso da pele, que é a função de revestimento. Na rede também fica, Ediel. Não posso fazer nada, não. E também estudar a importância da composição dessas células para a formação dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas e formar essa rede complexa que é os seres vivos. Então, a gente vai estudar a estrutura, a função, a composição química, né, as organelas, o que essas organelas produzem. Então, a gente precisa... O que eu percebo? Não sei, quando eu estudei também citologia lá no ensino médio, a gente aprende o quê? Ribossomos, síntese de proteínas, mitocôndria, produção de energia. A gente aprende, a gente acaba... Não sei se vocês aprenderam de maneira diferente, né? Não que eu tenha estudado isso há muito tempo, né? Porque faz pouquíssimo tempo.
é que o que acontece? Que a gente acaba estudando de maneira isolada a função das organelas ou das outras estruturas. Mas eu quero que vocês consigam visualizar, aprender como é interligado, como ocorre essa interligação entre as organelas, certo? Para desenvolver as suas funções e fazer com que haja o metabolismo da célula. Então, o que é a célula? A célula, a origem da palavra, né, veio de cela, ou de célula, o que significa um quarto pequeno, um compartimento pequeno, que seria a menor porção de matéria viva, ou seja, todos os seres vivos, né, são compostos de células, que as células elas são unidades funcionais dos seres vivos, elas formam lá, elas se unem e formam os tecidos, que formam os órgãos, certo? Que formam os sistemas, entendeu? Para que então formem os organismos vivos. Então, todos os organismos vivos são compostos por células. E a gente tem alguns tipos clássicos de células. Existem vários tipos de células, mas basicamente a gente tem uma célula bacteriana, que é uma célula procarionte. Tem as células eucariontes, que são as células animais, e as células vegetais. Lembram qual é a diferença de uma célula? Uma das diferenças que é a principal e é a diferença básica entre as células procariontes e eucariontes? Bora, gente, que eu já estou ficando deprimida. Núcleo. O que tem o núcleo? A bactéria não tem núcleo. Quase isso que a gente vai ver. É isso que eu vou falar para vocês. A bactéria, ela tem digamos que um núcleo não delimitado. E aí, muitas vezes, a gente aprende justamente isso. Não tem núcleo. Na verdade, a célula procarionte, ela não tem a membrana que envolve o núcleo, que é a carioteca. Ela não tem um núcleo delimitado, que é uma característica básica dos procariontes. Então, os procariontes não têm um núcleo delimitado. Tem uma estrutura, né, o nucleóide, tudo que fica lá, mas não é delimitado. Enquanto que os eucariontes possuem um envoltório nuclear, membrana nuclear, carioteca, como a gente chama. Entenderam? Então, essa é a diferença básica. Mas a gente vai ver mais à frente que existem outras características. Eu já vou retomar esse negócio dos procariontes e eucariontes. Mas vocês lembram disso, né? Dessa partezinha. Falar só rapidamente aqui sobre a descoberta da célula. Então, imaginem, lá no século XVII, então, era muito voltado, era muito voltado para a questão da astronomia, do conjunto de lentes para visualização de constelações. Você sabe que a navegação ainda se dá, né? Se dava pela direção das constelações, pela localização, enfim. Então, se dava dessa maneira, né? E aí se estudava vários conjuntos de lentes, agrupamento de lentes, para formar estruturas que pudessem ampliar, para montar instrumentos que pudessem, então, ampliar as estruturas para observação. Então, lá no século XVII, aí veio o Robert Hooke, né, que começou a observar, lembra daquela velha história, observar os cortes de cortiça que tinham algumas cavidades, tipo colmeia de abelhas, né, cavidades poliédricas. Então, a partir, o nosso microscópio nada mais é o microscópio convencional, microscópio de luz convencional, que vocês vão ver, que a gente vai ver, nada mais é do que um conjunto de lentes, né, que promove essa ampliação em até, o convencional, em até 1000 vezes uma estrutura. Então, a partir desse aperfeiçoamento dessas estruturas ou desses instrumentos de visualização, pôde-se observar essas estruturas, essas pequenas cavidades lá que foram chamadas de célula ou cela. Olha aí, o Márcio lembra disso. Márcio que lembra, né? Então, justamente é isso. Essa aula introdutória é para vocês resgatarem o que tem lá. Ai, desculpa. E aí, lá pelo século XIX, existiam dois grupos trabalhando com pesquisa. Um grupo trabalhava com plantas e um grupo trabalhava com animais. Ora, mas naquela época, imagina, a pessoa olhava uma árvore, olha, uma planta ali, uma castanhola, sei lá. Então,
Uma planta ficava todo o tempo, de certa forma, imóvel, com essas folhas caindo, tinha vida, mas o que se achava? Quando se olhava uma árvore parada lá e um indivíduo andando, um ser humano, um animal andando, então achava-se que eram compostos de estruturas completamente diferentes. E aí é com a descoberta da célula, não a descoberta, mas a visualização da célula, existiam grupos que trabalhavam com vegetais, como o Schneider, e o Schwann, que trabalhava com animais. Então, o que eles começaram a observar em grupos de pesquisa diferentes? O cara lá que trabalhava com animal começou a observar as células animais. E o cara do vegetal também com as células vegetais, o cara das plantas. E aí, o que eles perceberam? Eles perceberam que tinham muitas estruturas em comuns, diferente do que se pensava pelo senso comum, da árvore lá paradona e o indivíduo lá alegrão, andando saltitante por aí. E aí, o que se pensava muito diferente? E aí, a partir dessas observações, eles viram que, na verdade, a estrutura, a unidade funcional, a célula, tinha estruturas muito semelhantes entre animais e vegetais, tá? Logicamente que na época não escreveram ainda todas as organelas e todas as estruturas, mas eles começaram a observar que eram muito parecidas. E aí eles juntaram os seus processos de observação e criaram a teoria celular, que é a teoria de Schneider e Schwann. Eles então fundiram as suas teorias acerca de células e essa teoria, essas observações são válidas para todos os tipos de célula. E o que diz essa teoria celular? Primeiro, que a gente já sabe agora que todos os organismos vivos, eles são compostos por células, certo? As células, elas são unidades básicas e funcionais e estruturais de todos os organismos. E uma célula, ela só tem origem de outra célula pré-existente. Lembra daquela história da teoria, lembra do Red, da teoria da geração espontânea? Que o cara colocava uma carne lá, que ela era apodrecida e aparecia mosca, aparecia outros micro-organismos, outros animais, que era a teoria da geração espontânea, que existia. Vocês lembram dessa teoria? Algum tempo aí vocês estudaram no segundo ano do médio, enfim. Olha, o Júnior já está me fazendo pergunta difícil. E como surgiu a primeira célula? É aquela história, eu vou até passar o material para vocês, porque se uma célula, ele tem razão na pergunta dele. Se uma célula só vem de outra célula, então de onde surgiu a primeira célula? É aquela mesma história. Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Não é verdade? Então, como surgiu a primeira célula? É aquelas teorias, lembram lá dos coacervados, enfim. Ao longo do processo evolutivo, vem lá das teorias evolutivas, do Big Bang e tudo mais. Entenderam? Então, como surgiu a primeira célula desses agrupados. A primeira célula que surgiu, as primeiras células que surgiram eram células bem simples. Eu vou falar mais depois, mais na frente, quando a gente for falar dos procariontes, como que a célula procarionte ela foi evoluindo depois e dando uma origem à célula eucarionte. Como foi formando esse monte de organela dentro da célula, já que a célula procarionte praticamente só tem os ribossomos e a célula eucarionte tem um monte de organelas. A gente vai falar um pouco mais na frente. Por exemplo, o indivíduo, modernamente, né? O indivíduo, ele tem origem o quê? Da fusão de uma célula, né? De uma célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide, com uma célula germinativa feminina, que é o óvulo. A fusão de duas células, que dá origem a uma célula ovo ou zigoto, que vai desenvolver o indivíduo. Certo? Então, toda célula tem origem de uma outra célula. Isso daí é porque as células elas podem se dividir ou se autorreproduzir. Entendeu? Então, naquelas teorias antigas da geração espontânea, nesse momento, principalmente, elas foram quase que completamente abolidas. Tá certo? Vamos mais lá para frente. Então, vamos voltar aqui. Células procariontes e eucariontes. E aí a gente vai entrar também um pouco no que o Júnior comentou aqui.
Então, procarionte, esse prefixo pró ou proto, ele é relacionado a primeiro, a primitivo, né? Então, lembrem que tudo na biologia ou nas disciplinas relacionadas às áreas das biológicas que vocês vão ver, vocês sempre têm que se atentar pela etimologia da palavra. Então, procarionte, o pró é primeiro, primitivo, e o cário, núcleo, né? Então, o procarionte teria um núcleo primitivo. Como a gente vai ver, existem várias diferenças entre os procariontes e eucariontes, mas a principal foi que vocês mais ou menos citaram, que é a ausência da carioteca. Mas o que eu costumo dizer? Imaginem que, porque eu sei que é básico, né? A diferença entre procarionte e eucarionte, principalmente para quem acabou de passar no processo seletivo da universidade, no Enem, fez o ensino médio e tudo mais, mas tem muita gente que de repente parou um tempo. E aí, às vezes, eu via muita confusão de procarionte e eucarionte. O pró, lembrem que é primitivo. Então, eu costumo fazer essa analogia da seguinte forma. A gente diz que é um núcleo primitivo, mas vejam bem. Imaginem que eu moro aqui e eu moro num kitnet. Sabe o kitnet? O kitnet que é só um compartimento, certo? Que é só um compartimento. E nesse compartimento, o que eu faço? Eu divido, olha, aqui é a cozinha, aqui eu coloco a geladeira e o fogão, então aqui é a cozinha. Aqui eu coloco minha cama, que é o quarto, certo? Aqui eu coloco um sofazinho, então aqui é a sala. Então, eu moro no kit e aqui separado é o banheiro. Beleza. Então, no kitnet, apesar de só ter um espaço aqui, eu consigo dividir as áreas para que cada uma possa realizar uma coisa que seja funcional para mim. Concordam? Então, eu tenho assim que é uma célula procarionte. A célula procarionte, ela só tem um compartimento, como se fosse lá o kitnet. Então, ela só tem um compartimento e nesse compartimento são realizadas todas as funções metabólicas da célula. Mas também não é bagunçado. Não é porque eu moro no kitnet que eu vou botar o fogão do lado do vaso sanitário. Não é verdade? Que eu vou botar a geladeira em cima da cama. Entendeu? Pode até alguém falar isso, né? Ah, mas eu vou, se fosse eu faria. Outra coisa que eu vou falar para vocês, não estraguem meus exemplos. Se eu disser uma coisa, se eu disser, vocês não criam alternativas, porque vocês estão estragando meu exemplo, vocês estão prejudicando minha aula. Depois eu falo para vocês. Então, o kitnet, ele tem um compartimento e só que eu organizo o que vai ser em cada local e cada função. Ponto. Assim que a célula procarionte. Ah, ela não tem núcleo? Ela tem. Ela não tem um núcleo. Imagine que o núcleo da célula seja lá onde eu uso como banheiro. Imagine que seja naquele local. Então, aquele local está organizado para desenvolver aquela função, apesar de lá não ter uma delimitação, não ter uma separação, não ter uma parede. Ou seja, apesar de não ter uma parede delimitando aquela estrutura, assim como na procarionte, apesar de não ter a carioteca delimitando o compartimento núcleo, existe uma área específica da célula procarionte que fica o material genético, certo? Então, não é bagunçado, entenderam? Por outro lado, a célula eucarionte, deixa eu ver, digamos que o Ediel mora, enquanto que eu moro nesse kitnet aí, o Ediel mora numa mansão de 3 andares, que seria uma célula procarionte. Justamente, Júnior, o kitnet é isso que eu quero que você tenha. O kitnet é mais rápido de arrumar. E veja só o exemplo do Ediel. O Ediel mora numa casa de 3 andares. Aí o Ediel acorda de noite, né? O Ediel acorda com fome, caramba, eu quero assaltar a geladeira, eu quero tomar um copo de leite. O Ediel acorda, eu quero tomar um copo de leite. Imagina o Ediel estar no terceiro andar da casa dele, e aí ele quer tomar um copo de leite, ele vai descer para ir lá na cozinha tomar um copo de leite. E isso na mansão lá do Ediel. E eu que moro no kitnet, estou deitada aqui, acordo e quero tomar um copo de leite. O que é que eu vou fazer? Tu vai sim, Ediel, porque se tu não for, tu vai estragar meu exemplo.
eu digo que tu vai descer para pegar o copo de leite, tu tem que pegar o copo de leite. Entendeu? Porque se tu falar que não vai pegar, tu já acaba com o meu exemplo e acaba com a minha aula. Eu vou ficar muito chateada. Tá, pode ser açaí. Quer tomar um açaí na madrugada, desce do terceiro andar e vai tomar um açaí. Eu não. Aí eu, no meu kitnet, acordei, levantei da cama, só faço virar pro lado, porque a geladeira tá aqui do lado, abro a geladeira e pego e tomo meu açaí. O meu leite, sei lá. Ou seja, é aquilo que o Júnior comentou aí. Por eu morar no kitnet, tá tudo ali naquele mesmo ambiente, tá tudo perto. Então, o procarionte é assim, por exemplo, porque a bactéria lá no a bactéria é o principal exemplo de uma célula procarionte. Gente, vocês sabem que as bactérias elas se reproduzem muito rapidamente, né? Tem um tempo de geração bacteriana, tem aquela curva de crescimento bacteriano que elas vão crescendo em velocidade exponencial, enfim. Por quê? Ora, porque todo esse processo que precede a questão da divisão de uma célula procarionte ocorre aqui nesse kitnet, num único compartimento. Já na eucarionte não tem o núcleo delimitado. Aí o que acontece? RNA mensageiro traz a mensagem do núcleo e vai para o citoplasma e vai se acoplar com o ribossomo e vai chamar o RNA transportador e vai chamar não sei quem. Maior burocracia, né? Teoricamente. Então, a célula eucarionte, como o Júnior comentou aí, o kitnet é mais rápido de arrumar. É assim que a célula procarionte é o kitnet, é o único espaço, então as atividades acabam acontecendo de maneira mais rápida do que na célula eucarionte. Só que a célula eucarionte é uma célula assim, mais elaborada, tem o maior número de organelas. O que a gente diz? Que a célula eucarionte é uma célula mais compartimentatizada. A célula eucarionte ela tem mais compartimentos. Quem são esses compartimentos? São as organelas. Em cada compartimento ocorre uma atividade. Lá no retículo endoplasmático rugoso, ocorre a síntese de proteínas. Lá na mitocôndria, produção de energia. Então, em cada compartimento ocorre uma coisa. É uma célula mais compartimentatizada, tem mais divisões, mais compartimentos. E a procarionte não, a procarionte ela é mais primitiva, digamos. Mas é aquela história que eu falei para vocês, ela é mais primitiva, mas, por exemplo, nesse processo de divisão dela acaba sendo mais eficiente, porque tudo ocorre naquele espaço, certo? Então, a procarionte não é que ela não tenha um núcleo, ela tem um núcleo primitivo, ou seja, um núcleo que não está delimitado, mas ela tem uma região específica onde está localizado o material genético e onde ela pode realizar suas atividades, certo? A diferença é que tem um único compartimento. Então, ela só tem praticamente os ribossomos como organela. Então, a maioria das organelas ela não tem, como nós vamos ver. Alguma pergunta, algum complemento, gente? Isso aí é só para vocês lembrarem. Eu sei que vocês sabem de tudo isso. Alguma pergunta, gente? Alguém? Isso mesmo, olha, o Ronaldo quer tomar meu lugar, tu fica falando todas as coisas que eu vou falar antes. Vou até passar para cá, olha. Isso aqui é que o Ronaldo falou, né? Justamente a célula procarionte, ela tem o núcleo que a gente chama, o local onde se localiza o material genético cromossômico, depois a gente vai falar de outro. Esse local onde se localiza o material genético cromossômico, a gente acaba chamando de nucleóide. Então, pode ter essas estruturas dependendo da bactéria. Tem bactérias que têm flagelos, outras que não têm. Tem pílis, algumas tem cápsula, mas são encapsuladas, outras não. Então, tem várias estruturas, mas de organela praticamente só tem os ribossomos. E aí o Júnior pergunta, como é que a procarionte, sendo uma célula primitiva, acaba sendo mais eficaz? No caso rápido, faz as funções que é o eucarionte. Na verdade, é isso que tudo que tu falou, Júnior.
acaba sendo menos elaborado, né? Porque a célula procarionte, ela se divide, ela não tem mitose, não sofre mitose e meiose, é simplesmente ela aumenta de tamanho e se divide, então às vezes não tem tanta variabilidade genética quanto a célula eucarionte, ela é mais, ela só tem um compartimento celular, né? Ela pode sofrer, as bactérias elas podem sofrer mutações no material genético, podem compartilhar entre si material genético. A gente tem um tipo de DNA circular, que eu vou falar mais para frente, que pode sofrer mutação, por exemplo, o processo de resistência a alguns antibióticos. Mas acaba que o tempo de. O processo de reprodução dela é por fissão binária, né, das procariontes. O processo de divisão, de divisão dessa célula por fissão binária. Ela aumenta no seu volume, duplica o material genético e forma outras células. Enquanto que as células eucariontes, elas podem sofrer mitose e meiose. E aumenta a variabilidade genética, tem a questão do processo de quando formar um novo indivíduo, não falando de divisão celular em si, mas como forma um novo indivíduo na questão da meiose, que é para a formação de gametas, ao processo que a gente chama de crossing over, que a gente vai falar em divisão celular, que aumenta a variabilidade genética, certo? E aí, justamente esse processo de. Ah, eu entendi agora o que o Júnior falou. A pergunta que ele falou. A evolução não seria para melhorar? Sim, porque o que acontece? Uma célula eucarionte, ela tem. Olha, imagina. A célula procarionte seria aquela célula que só teria um compartimento. Uma célula mais primitiva, que teria um compartimento. Mas ao longo do processo evolutivo, o que acontece? É como se essa célula procarionte, ou aquele kitnet, ele fosse sendo ampliado. Ah, eu aumentei, eu ampliei, construí para cima, eu fiz uma parede, dividi o banheiro, eu fiz uma parede, dividi a sala, fiz outra parede, dividi o quarto. Então, foram se formando os compartimentos. E esses compartimentos, eles foram se tornando mais especializados. É aquela história que tu disse. Tu preferia ter, não sei, é questão de preferência, mas, por exemplo, eu preferia ter uma mansão ou eu preferia ter o kitnet? O kitnet dá para eu limpar rápido, beleza. Mas o kitnet ele não vai me dar o conforto ou a especialização que eu tenho de ter uma cozinha planejada bem ali, de ter um quarto com, sei lá, bem elaborado, entendeu? Então, para esse processo específico, que é da divisão de célula, ele acaba sendo um pouco mais eficiente, mas tipo assim, o detalhamento, o refinamento de uma célula eucarionte para que ela possa se dividir, para que ela possa gerar uma variabilidade genética, para que ela possa ser mais resistente. Por exemplo, uma bactéria ela não tem mitocôndrio, certo? Ela não tem mitocôndria. Uma célula procarionte não tem mitocôndria, mas a célula eucarionte tem mitocôndria. Então, a célula eucarionte vai ser muito mais eficiente, obviamente, na produção de energia, de realizar algumas atividades de maneira geral. Então, a evolução, sim, ela melhorou. A célula eucarionte evoluiu de uma célula procarionte. Então, essas funções elas ficaram mais refinadas. É tipo assim, é como se a célula procarionte, a bactéria, ela se divide mais rápido, mas de maneira mais. Não sei nem se eu posso usar essa palavra. De maneira mais grosseira, digamos. Mais rapidamente. E a célula eucarionte é mais ordenadamente, mais. Entendeu? E aí, justamente, é que o Ronaldo está falando. Eu sempre uso essa analogia para a gente pensar. Porque a gente sempre pensa que. Por que eu uso essa analogia do kitnet? De você usar, de você poder fazer algumas atividades, tudo no mesmo compartimento. Para a gente não pensar que a procarionte é só ruim, ela é pior e de tudo, não. Que também tem suas vantagens. Ou seja, que ser célula procarionte, na verdade, tudo tem suas vantagens, né? Então, ser uma célula procarionte tem suas vantagens. Ter um kitnet também tem suas vantagens, como no caso de limpar mais rápido ou ter acesso
as estruturas de maneira mais rápida. Entenderam, gente? Entendeu, Júnior, da questão desse processo evolutivo? É isso que eu quero que vocês perguntem. Eu quero que vocês perguntem, que vocês sentirem à vontade para a gente tentar. Se vocês não entenderem, eu vou tentar inventar um outro exemplo, alguma coisa meio louca para vocês entenderem, tentar, né? E se eu complicar vocês também, vocês falam, não, volta, para, pelo amor de Deus. Então, os eucariontes, eles já apresentam a membrana nuclear. Lembra que a membrana nuclear a gente pode chamar de envoltório nuclear, carioteca, né? Eu acho mais bonito envoltório nuclear, acho mais chique, na verdade. Envoltório nuclear, acho bem fino. Mas vocês podem chamar do que vocês quiserem, não, dessas três coisas, tá? Olha, o Ronaldo Leite garantido o seu ponto. Vê se vocês aprendem, viu? Olha, entendi, professora, tá ótima a aula. Ponto garantido. E aí, então, o DNA, ele tá lá, confinado no núcleo, não só no núcleo. A gente vai ver, a gente tem DNA fora do núcleo também. Mas a maior parte, o DNA cromossomal está lá dentro do núcleo. E tem aquela grande quantidade de organelos. Olha só, a célula eucarionte, a quantidade de compartimentos que ela tem. Olha, tem o núcleo aqui com o nucleolo, tem o retículo endoplasmático mucoso. Então, cada estrutura dessa a gente representa um compartimento. E cada compartimento ocorre, né, uma função específica, uma atividade específica. E esses compartimentos, eles precisam estar também relacionados, e é isso que vocês precisam compreender. Então, a gente fala que, quando eu pergunto para vocês a diferença de procarionte e eucarionte, todo mundo só fala da carioteca ou envoltório nuclear. Na procarionte não tem, na eucarionte tem. Mas nós temos várias outras diferenças entre células procariontes e eucariontes. Por exemplo, o DNA cromossomal. Nas células procariontes, a gente diz que ele é um DNA desnudo, ou seja, ele não está associado com algumas proteínas que a gente chama de proteínas histonas, que mais para frente a gente vai ver que a função dessas proteínas é ajudar no processo depois de enrolamento do DNA. Os cromossomos. Quantos cromossomos nós temos? Vocês lembram? Os humanos têm quantos cromossomos? Vocês podem falar também para eu escutar com a voz de vocês. Ah, não tem uma voz bonita e tudo. Mas tudo bem. Hein, gente? Quantos cromossomos? Sabem sim. Fala logo. Deixa de gracinha aí. Sei que vocês estão com vergonha. Os seres humanos são formados por células eucariontes, né? Nós somos formados por células eucariontes. E essas células eucariontes, elas possuem 23 pares de cromossomos. 46 cromossomos, que são 23 pares. Certo? E as células procariontes, elas possuem apenas um cromossomo. Então, as células procariontes, a célula bacteriana, ela só possui um cromossomo. As células eucariontes, elas possuem cromossomos múltiplos. Múltiplos quanto? Mais de um. De dois para cima. Tem células eucariontes que possuem 4 cromossomos, depende dos indivíduos. Todas as nossas células vão possuir 46 cromossomos, né? Exceto as células germinativas, né? O espermatozoide e o óvulo, que eles possuem 23, a metade, né? Cada um possui a metade. Mas nós possuímos 46 cromossomos. Os procariontes apresentam só um cromossomo. Imagine, tem aves que apresentam 120 e poucos cromossomos, moscas, 4 cromossomos, então é variável o número de cromossomos, mas de certo, os eucariontes, as células eucariontes, têm mais de um cromossomo.
Gente, só um minuto, vou dar um pause aqui, só um minutinho. Depois eu edito. Só um minuto. Oi, gente, voltei. Com meus cachorros ali, eu fui prender os cachorros. Não se preocupem que isso vai ser editado Antes de postar, eu edito, né? Porque a gente não pode. Meus seguidores vão ficar. Vou botar aqui para apresentar. Acho que ela é toda. É pior que nem deu tempo da merenda, a gente tem que tomar café tarde. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, me seguir nas redes sociais. Como é que fala? Dê um like. Essas coisas bem aí. Vinícius, tenta acompanhar. Se tu não conseguir acompanhar, se a internet estiver falhando, quem tiver com a internet falhando, ruim, não conseguir depois, assiste depois, quando eu disponibilizar. Às vezes, o que acontece? Já aconteceu de faltar luz. Se, por exemplo, se faltar luz agora e eu não conseguir voltar, depois eu gravo e junto com esse resto da aula, edito. Acontece. Mas vamos lá. Então, os procariontes só têm um cromossomo e os eucariontes têm mais de um. Sempre vai ter mais de um, é variável esse número, tá? Com relação ao nucleolo, o nucleolo é uma estrutura mais eletrodensa dentro do núcleo. Só ocorre também nos eucariontes, que tem o núcleo lá, então, delimitado. Divisão, como eu falei para vocês, a divisão das células procariontes, quando eu falar procariontes, a gente coloca logo na nossa cabeça as bactérias, que aí fica mais fácil, né? A gente tem a divisão das células procariontes é por fusão ou fissão binária, né? Que é, como eu falei, a célula aumenta de tamanho, certo? A célula aumenta de tamanho, então se divide. E as células eucariontes é por mitose ou meiose. Vamos ver, o Ediel está dizendo que está sem energia em alguns lugares, e aí o Wi-Fi pega ruim, é verdade, às vezes acontece aqui para minha área, perto da fazendinha já. O Ronaldo. Professora, cariótipo humano é outra coisa? O que é o cariótipo? O cariótipo, quando a gente for falar de divisão celular, a gente vai falar. Mas o cariótipo, ele é o conjunto de cromossomos. Por exemplo, a gente tem 46 cromossomos. O cariótipo, o estudo do cariótipo, a gente vai estudar a morfologia, a gente estuda a morfologia dos cromossomos. Então, os cromossomos, eles não estão. Quando eu falo cromossomos, não sei se o que vem em mente de vocês, né? O cromossomo clássico, que é aquele que tem um formato tipo de um xizinho. Quando a gente fala em cromossomo, vem aquilo na nossa mente. Então, quando a gente estuda o cariótipo, a gente estuda a morfologia desses cromossomos, o agrupamento deles em pares, a morfologia dele, se tem alguma estrutura, alguma alteração no cromossomo. Por exemplo, a síndrome de Down. Lembra que a síndrome de Down ela é a trissomia do par 21, ou seja, um par, o par 21 dos cromossomos, que deveria ser um par, né, deveria ser dois, ele acaba sendo três, por isso que é trissomia. Então, o cariótipo, você consegue visualizar, quando estuda os cromossomos, você consegue visualizar que naquele cromossomo que era par, tem três, tem alguma alteração na morfologia
dos cromossomos. Então, o cariótipo humano o cariótipo ele é o conjunto dos cromossomos. Viu, Ronaldo? Então, quando a gente estuda o cariótipo, a gente consegue visualizar, por exemplo, algumas síndromes que são causadas por alguma alteração desses cromossomos. Entendeu? A gente vai falar, mas depois lá na frente eu vou mostrar para vocês o nosso cariótipo, o cariótipo humano, como ele se apresenta. Mas podem ir perguntando essas coisas, aí eu falo se a gente vai estudar para frente, se não, a gente dá uma prévia. Então, divisão celular já falei, já tinha comentado antes, que os eucariotos é mitose e meiose. Tá? A única organela que é presente tanto nos procariotos quanto nos eucariotos são os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteínas. E o sistema de endomembranas. O que seria o sistema de endomembranas? Já ouviram falar essa denominação de endomembranas? Hein? O que significa endo? Esse prefixo endo já não é. O prefixo endo, olha, lembra quando eu falar de endossimbiose, endo, esse prefixo significa dentro, na parte interna, interior. Então, endomembranas, certo? Significam membranas internas da célula. Em vez de eu estar olhando para a câmera, eu estou olhando aqui para o celular, pensando que vocês estão me vendo no celular. Pessoa, uma blogueira fajuta, nem liguei meu ring light aqui para vocês, para ficar chique. Na próxima eu ligo, na verdade. Então, endomembranas são membranas internas da célula. A gente tem a membrana plasmática, né? Tudo bem. Mas vou voltar bem aqui para vocês. Por exemplo, a gente tem aqui a membrana plasmática, lembram lá? Membrana. Tem o citoplasma, que aqui no citoplasma ficam as organelas, e tem o núcleo. Então, essas organelas, por exemplo, o complexo de Golgi, aqui, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, são organelas membranosas. São organelas que são formadas por membranas. Então, por isso que a gente diz que é sistema de endomembranas, porque são membranas internas da célula, são organelas membranosas que ficam ali no citoplasma. Por isso que a gente diz que faz parte do sistema de endomembranas. Ok? Olha só, vê o que acontece. Essas organelas, elas foram surgindo, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, ele surgiu a partir da carioteca. É tipo assim, lembra lá do meu kitnet? Meu kitnet tem as suas paredes, lá tem as 4 paredes, certo? E aí, dessas paredes, imagine que a partir de uma parede eu começo a construir outra da parte interna para fazer uma divisão. Assim que evoluiu a célula eucarionte. A partir da membrana plasmática foram formando esses outros compartimentos, que fazem parte lá desse sistema de endomembranas. Que a gente vai ter uma aula só falar de endomembranas, que são essas organelas membranosas. Ok, gente? Entenderam? Hoje é geral, não se preocupe. Hoje é geral, a gente vai dar uma apanhada em tudo, mas depois a gente vai falar de cada uma dessas coisas. Entenderam? Alguma manifestação aí, por favor? Sim. Um sim já é alguma coisa, né? Um legal. Eu leio quando mandam legal no WhatsApp para mim, não sei de vocês. Mas aqui é bom, porque aqui tudo bem. Odeio mandar um textão para a pessoa, não sei o que, aí a pessoa faz assim. Tô deprimida. Então tá, vamos continuar. Mas pode mandar aqui, gente, que é só para saber se vocês estão entendendo. Mitocôndrias. As mitocôndrias, elas estão ausentes também nos procariontes, estão presentes nos eucariontes. Os cloroplastos também estão ausentes e eles estão... os cloroplastos estão presentes apenas nas células vegetais. Lembrem que os cloroplastos eles estão relacionados a processos de fotossíntese.
Ronaldo pergunta, ela é uma célula que evoluiu? Quem? A célula eucarionte? É isso que você está perguntando, Ronaldo? É assim. Imagina que existia a célula procarionte lá, ela não tem a carioteca, ela tem o ribossomo e tudo. Só que, assim, algumas dessas células, justamente, elas evoluíram. Por exemplo, aí começaram a aparecer outras organelas e sistema de endomembranas, e aí o que, que aconteceu? Algumas dessas células, elas foram, tipo, se aperfeiçoando. E aí elas foram se dividindo, né, se reproduzindo e se propagando. Então, geralmente é uma célula que evoluiu mais, é uma célula que evoluiu mais, a célula eucarionte. Evoluiu no sentido de ter mais organelas. Algumas até se associaram com o procarionte, que a gente vai falar mais para frente, certo? Mas é uma célula, assim, que sofreu um processo evolutivo, um aperfeiçoamento, tipo assim, otimizou as suas funções. Ela tendo as organelas, essas várias organelas, elas otimizaram as suas funções. Por exemplo, a célula procarionte, ela também há uma produção de energia nela, obviamente, porque para ela se dividir, para ela realizar todas as suas funções, ela precisa também ter energia. Então, ela tem um mecanismo de produção de energia também, a procarionte. Apesar de não ter mitocôndria, ela tem um mecanismo de produção de energia, sim. Agora, a célula eucarionte, além desse processo normal de produção energética, ela também tem a mitocôndria, que auxilia na produção mais efetiva de energia. Então, obviamente, ela tem um processo de aquisição de produção energética superior. Todas as células têm a capacidade de se regenerar? Não. Todas as, se regenerar no sentido. Deixa eu ver se eu entendi o que tu quer falar. Está falando de células ou de tecidos? Olha só. Lembra que as células juntas, elas formam tecido. Por exemplo, vamos falar no fígado, né? Sempre quando a gente fala em regeneração, todo mundo só pensa no fígado. Ah, tem que parar de beber. Fala, Ronaldo, tem que parar de beber. Lógico que o Ronaldo não bebe, gente. Isso é só um exemplo, tá? Só para ilustrar. Ronaldo tem que parar de beber. Aí o Ronaldo diz, não, mas o meu fígado, ele se regenera, o fígado não sei o quê. Enfim, a gente só pensa, quando a gente fala em regeneração, a gente pensa no fígado. O fígado, que é um tecido hepático, né? Enfim, ele é formado por várias células. Então, constantemente, algumas células morrem e outras se dividem para suprir essas células que morrem, né? Então, algumas células, por exemplo, algumas células nervosas não se regeneram, alguns neurônios não se regeneram, né? Os neurônios não se regeneram, mas tem outros tipos de celulares, células nervosas, por exemplo, os astrócitos, outros tipos de células que podem se regenerar, células de tecido nervoso, né? Algumas células, o que acontece também no nosso corpo, Ronaldo? Algumas células, por exemplo, tem alguma célula que já está obsoleta, ou alguma célula ou alguma organela que já está obsoleta, não está realizando suas funções adequadamente, o que, que acontece? Ela é eliminada do corpo. Ocorre também essa eliminação de células obsoletas do corpo. Tanto assim como algumas podem se regenerar, outras sofrem um processo que a gente chama de apoptose, que é uma morte celular programada para, tipo, não prejudicar o tecido como um todo, o órgão como um todo. Entende? Então, na verdade, não são todas as células que têm essa capacidade de se regenerar. Entendeu, Ronaldo? Ronaldo? Ronaldo, você, tá aí, você já está entre nós, sim. Continue qualquer coisa perguntando. Sim, eu estava nos cloroplastos. Então, os cloroplastos são células relacionadas à fotossíntese e estão em células eucarióticas vegetais, né? Nós, por exemplo, as nossas células não têm cloroplastos, lógico. Né? Senão a gente nem ia se alimentar, a gente só ia abrir os braços lá pro sol e fazer fotossíntese. Isso é bacana. Parede celular. Parede celular, as bactérias, os procariontes apresentam parede celular. Vocês já viram aquele negócio, célula
Já leram uma bula de um antibiótico? Ah, bactéria gram-positiva. Já ouviram essa denominação? Gram-positiva ou gram-negativa? As células gram-positivas e gram-negativas, o que determina? Primeiro, é uma chamada coloração, que é a coloração de Gram. Que o Gram que inventou, né? Porque geralmente na biologia é assim. Ou o cara inventa e coloca o nome dele, tipo células de Schwann. Schwann que viu, né? Então, por isso uma célula de Schwann. Ou então o cara homenageia o outro cara. Então, geralmente homenageia um pesquisador ou o pesquisador que criou lá. Então, a coloração de Gram foi o Gram que desenvolveu, né? E aí, nessa coloração de Gram, pela técnica que vocês vão ver lá em microbiologia, da coloração de Gram, a célula no final ela cora em vermelho ou ela cora em lilás. Então, a gente diz que é Gram positiva ou Gram negativa conforme o tipo de coloração. Mas o que determina isso? É a presença da parede celular diferenciada, é a composição da parede celular. As bactérias, elas não têm o citoesqueleto, que eu vou falar mais embaixo, que é o esqueleto celular, então elas têm a parede celular que ajuda a proteger, uma proteção mecânica para a célula, certo? E essa proteção mecânica da célula, da parede celular, certo? A gente diz que é uma parede celular não celulósica. Ela é formada por algumas estruturas, que é peptidoglicanos, que a gente chama. E as células eucariontes, elas, no caso, as células vegetais eucariontes, elas possuem uma parede celular, que é composta por celulose. Vocês conhecem, né, muito bem aquele componente da questão da celulose, certo? Os processos de exocitose, né, que é a eliminação de substâncias, ou endocitose, são ausentes também nas células procarióticas e presentes nas eucariontes. E o citoesqueleto. O citoesqueleto é como se fosse o arcabouço da célula, que a gente fala, como se fosse o esqueleto. Assim como o nosso esqueleto, ele é composto por ossos, né? As células, ela tem um citoesqueleto, ou um esqueleto, só que é composto por filamentos de proteínas que dão forma à célula. Tá? Por exemplo, tem célula, os neurônios são células mais estreladas, então, ou tem células arredondadas, tem células cúbicas, tem células pavimentosas. O que auxilia a dar esse formato é justamente esse arcabouço que está por baixo, é o citoesqueleto, que é formado por filamentos proteicos, certo? Então, o citoesqueleto ele está presente nas células eucariontes também. Alguma pergunta, gente? Já estão cansados? Tá, de boa. Não? Tá bom, então. Então, bora lá. A gente vai conversando de boa, tá? E aí, vamos ver se nessa aula vamos começar a falar dos procariontes, das características gerais das. A gente usa como exemplo, como eu falei para vocês, as bactérias. Aí a gente vai usar a Escherichia coli, enfim, uma bactéria. E o que acontece? Só observando. É porque geralmente na primeira aula eu sou boazinha, me faço que eu sou legal, mas depois vocês vão ver que não é bem assim. Porque eu sou mais legal ainda e mais boazinha ainda. Olha a minha cara de boazinha olhando para vocês. Então, as bactérias, né, os procariontes. O que eu falei que a gente tem para vocês? A gente tem a membrana plasmática, né? A gente tem a membrana plasmática da célula e por fora da membrana plasmática que tem a parede celular que eu falei para vocês, que dá aquela característica, né? Quando a gente faz diferenciando entre gram positivo e gram negativa, certo? Então, tem a membrana plasmática, externa à membrana plasmática, que tem a parede celular. O citoplasma da célula procarionte, a gente costuma chamar de
protoplasma, certo? Porque é uma célula procarionte, né? Então, o citoplasma, a gente pode chamar de citoplasma, mas a gente denomina também de protoplasma. Então, vocês podem encontrar isso também. Eu vou mandar pelo grupo do. Não posso nem gravar, né? Eu vou mandar pelo grupo um livro para vocês, tá? Pelo WhatsApp. E lá tem algumas referências no plano de ensino, vou mostrar, que vocês vão ver. Vou postar lá. Como eu já falei, os procariontes têm como organela os ribossomos, que os ribossomos eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Quantos cromossomos eu falei que os procariontes têm, gente? Isso, cromossomo único, certo? E o cromossomo é formado por material genético, por exemplo, lá o DNA, certo? Mas fora o material genético do cromossomo, a gente tem um material genético que a gente chama que é extracromossomal, que está fora lá daquele cromossomo único, que é um DNA circular chamado de plasmídio, que a gente vai já falar, tá? Então, de maneira geral, os procariontes, como eu já falei, têm aquele revestimento externo, né? Que é a parede celular. Como eu falei para vocês, ela serve para proteção mecânica da célula, de maneira geral. Tanto a membrana plasmática, né, quanto a parede celular apresentam umas estruturas que são complexos de proteínas que a gente vai ver lá quando falar de composição química da célula. Esses complexos de proteínas, eles são chamados de porinas. Por que porina? Porina porque vem de poro, formam tipo poros. Imaginem aquele meu kitnet que eu falei para vocês. As paredes vão ser a membrana plasmática. E por fora também é como se eu tivesse as paredes e eu tivesse um muro por fora, que seria a parede celular. As membranas, de maneira geral, a parede celular, não são contínuas, não são todas fechadas. Imagine eu morar numa casa que não tem porta, não tem janela, não tem nenhuma fresta para entrar nada. Como é que vai. Mesmo que eu fique todo o tempo lá, como é que vai entrar comida, sair comida, entrar o que eu preciso? Não, como é que vai entrar ou sair as coisas? Precisa ter essas passagens. Assim é nas células, tanto nas procariontes quanto nas eucariontes. Precisa entrar substâncias e sair substâncias. Então, para isso, tem que ter alguns locais. Nesse caso da parede celular, tem as porinas que formam poros para entrada e para saída de substâncias. Então, depois da parede celular, a gente tem a membrana plasmática, que a membrana plasmática é mais interna. As membranas plasmáticas, a gente vai ter uma aula só de membrana, a gente vai ver que a estrutura básica da membrana é uma bicamada lá, fosfolipídica. Tem outros componentes, mas é isso. E todas as membranas têm essa composição. Seja a membrana plasmática, seja envoltório nuclear, seja o sistema de endomembranas, enfim. Qualquer membrana vai ter essa estrutura. Tá? E a função da membrana, lembra da membrana? Daquela velha função da membrana? Qual é a velha função da membrana que a gente sempre usa lá no médio? Vocês lembram a função da membrana? Vocês são muito tímidos, gente, hoje. Sim, então fala, Miguel. Então fala para o teu cliente falar para a gente. Oi, falhou. Proteger o núcleo. A membrana nuclear protege, a membrana plasmática protege também a célula. Mas o que é essa proteção? Olha, ela controla o que entra e o que sai da célula. Ela regula a entrada e saída das substâncias. Porque ela tem o que a gente chama de uma propriedade que é a permeabilidade seletiva. Certo? Vou até escrever aqui no chat. Permeabilidade seletiva. Olha, meu corretor tem até essa palavra aqui. Então,
A membrana plasmática ela tem essa propriedade de permeabilidade seletiva, ou seja, controla o que entra e o que sai da célula. Tá bem? Regula a entrada e saída de substâncias. É como se fosse uma porta e uma janela mesmo, certo? Protege as estruturas da célula, os componentes, obviamente, né? Delimita a célula. A membrana ela delimita a célula e todos os componentes internos, certo? E tem algumas proteínas ou complexos proteicos que são responsáveis pela produção de energia, que a gente vai falar mais para frente, da cadeia respiratória, da fotossíntese, que estão situados na membrana plasmática. Então, a membrana plasmática também tem outros componentes que auxiliam no metabolismo da célula, também. O citoplasma, ou protoplasma, né, como a gente fala, lá o que a gente tem? A gente tem os componentes químicos da célula. Quais são os componentes químicos da célula? A gente vai ver que a gente tem componentes orgânicos e inorgânicos. Tem água, sais minerais, proteínas, lipídios, carboidratos, várias moléculas químicas estão presentes lá no citoplasma ou no protoplasma. Além disso, a gente tem os ribossomos, né, que são responsáveis pela produção, pela síntese das proteínas. Olha aí o Ronaldo. O Ronaldo quer acabar com a minha aula, porque ele quer ficar falando aí. Aí ele fala tudo que eu vou falar e aí... Tô brincando, Ronaldo. Justamente protege as estruturas, garante a integridade da célula e a parede celular, lembra que está por fora, ela auxilia mais nessa proteção mecânica da célula. A gente vai ter uma aula só de... A gente vai ter uma aula que a gente vai falar só de ribossomo. Então, aqui eu estou lembrando, né, que os ribossomos fazem... vou até falar, na verdade, só de maneira geral, lembrar que fazem a síntese de proteínas. Cromossomos, como eu já falei para vocês, né, tem... Os cromossomos das células procariontes, eles estão bem localizados. Lembra que é um cromossomo único, né? Aquele material genético, um cromossomo único, está localizado bem próximo lá à membrana plasmática. Tá? E aí a gente chega no plasmídio. O plasmídio, ele é um DNA que a gente fala DNA extracromossomal. É um DNA circular. Então, tem o DNA que está lá no meu cromossomo, que vocês já me falaram que é um cromossomo único. Então, tem o material genético. Mas tem o plasmídio. O plasmídio é o DNA circular. E nesse plasmídio, nesse DNA circular, tem vários genes. Inclusive genes que produzem resistência aos antibióticos. Tem aquela história, o médico passa para ti, olha, meu filho, tome um antibiótico de 12 em 12 horas por 7 dias. Não tem aquela história? O antibiótico, ele é o fármaco, enfim, ele é um medicamento que você tem que tomar religiosamente naquele horário que ele botou, de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas, enfim. Por que tem que tomar esse horário? Por que não pode passar? O anti-inflamatório tu toma e tudo, mas o antibiótico ele não pode passar da hora. Por quê? Alguma ideia? Repete, por favor, professora. O antibiótico, o médico passa para vocês. O médico diz: olha, toma determinado antibiótico de 12 em 12 horas por 7 dias. E aí tu tem que tomar, todo mundo sabe que tem que tomar um antibiótico religiosamente naquele período. Naquele intervalo. Por quê? O anti-inflamatório, vocês não. O anti-inflamatório, vocês ficam, ainda bem, mas quando é um antibiótico, por que você tem que tomar? Ora, lembra que eu falei para vocês? Existe. Pode falar. Tá na ponta da É língua. tudo relacionado, será, com a questão do combate, porque assim, o antibiótico ele serve para combater Infecção bacteriana. infecção. Me pergunta,
Ele não terminando, ele não combatendo a infecção, no caso, por completo, elas vão criar uma resistência e ele vai se tornar ineficaz. Seria por isso? Seria, mas é isso mesmo que tu falou. Só vou elaborar mais essa tua resposta, no sentido de que, olha, lembra que eu falei que tem o TGP, que a gente chama o tempo de geração, o TGB, tempo de geração bacteriana. O que é o tempo de geração bacteriana? As bactérias, elas crescem numa velocidade, ela cresce tipo. O antibiótico serve para parar as bactérias, sim. Vamos lá. Primeiro, bora lá. Qual é a função do antibiótico? O antibiótico, ele combate bactérias, tá? Não combate vírus, tá? Como se sabe. Beleza. O antibiótico, ele combate bactérias. Como é que ele combate bactérias? Depende do antibiótico. Tem antibiótico que ele age lá nos ribossomos da bactéria. Tem alguns antibióticos que o mecanismo de ação dele é inativar os ribossomos das bactérias. E aí ela não pode sintetizar proteína, não sintetizando proteína, ela não consegue se dividir. Outros antibióticos, eles se ligam no DNA da bactéria. Então, tem vários mecanismos de ação dos antibióticos. E o que acontece? Existe um tempo de geração bacteriana. As bactérias, elas crescem naquela velocidade exponencial, né? Por exemplo, a grosso modo, lógico que não vai ter duas bactérias, né? A gente chama, na verdade, não é nem bactéria, a gente chama, vocês vão ver em microbiologia, que são unidades formadoras de colônia bacteriana. Beleza. Mas só para exemplificar, vamos usar como se fosse uma bactéria, tá? Uma vai dar origem a duas vai dar origem a quatro, que vai dar origem a 8, 16, 32, blá, 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 enfim. Elas crescem de maneira exponencial, essas bactérias. E existe um tempo de geração bacteriana, ou seja, elas levam um tempo de tantas e tantas horas para aquela população dobrar, digamos. Imagina que em 12 horas digamos que tu tem a quantidade X de bactérias. Em 12 horas, imagine que tu vai ter a quantidade 2x, certo? E aí, quando tu tiver a quantidade 2x, tu toma um antibiótico, que aí vai combater parte dessas bactérias. E assim sucessivamente. Ou seja, o tempo de geração, ou seja, o intervalo do tempo de geração bacteriana vai ser de 12 em 12 horas, ou de 6 em 6 horas, dependendo da bactéria. Mas geralmente os antibióticos de 12 em 12 horas que são prescritos. Porque justamente esse intervalo de 12 em 12 horas é o intervalo em que as bactérias se multiplicam. Certo? Então, imagine o médico te passou para tu tomar 8 horas da manhã. Aí tu tem que tomar 8 horas da manhã e 8 horas da noite o antibiótico, porque nesse intervalo de tempo é o intervalo em que a quantidade de bactéria de X passou para 2x. Então, aquela dose do antibiótico, naquele horário, está previsto para quê? Para aquela determinada dose, naquele período, combater a quantidade de 2x de bactéria. Ok? Até aí entendido? Então, o médico te passou por quê? Tu tomou 8 horas da manhã. 8 horas da noite, as bactérias que tinham, elas vão ser. A quantidade de X já multiplicou para 2x. Ou seja, aquela quantidade, aquela dose do antibiótico está programado para a quantidade 2x. Beleza. Só que deu 8, tu te esqueceu. Tava por aí, tava andando, tava, sei lá, fazendo o quê, não quero nem saber o que você estava fazendo. Mas vocês esqueceram de tomar. E aí, lembrou, era 8 horas para tomar. Aí quando tu olha no relógio, já ia falar um palavrão aqui. Caraca, meu! Tu olha no relógio, já são meia-noite, esqueci de tomar antibiótico, vou tomar. Só que 8 horas da noite tinha a quantidade 2x de bactéria, mas você tomou 10 horas da noite. 10 horas da noite não vai ter mais a quantidade 2x. Digamos que já tenha 3x de bactéria, ou seja, já tem uma quantidade de bactéria maior do que a dose foi calculada quando fizeram os estudos lá, que é para gerar
um antibiótico ou qualquer outro medicamento, tem vários estudos, então eles fazem vários estudos para ver quanto de bactéria que inativa, essas coisas, tem vários testes. Ou seja, o que acontece? Essa dose está para marcar, tá para combater 2x, e aí você toma, ainda vai sobrar bactérias, certo? E aí, obviamente, você vai matar as mais fracas, né? E aí vai ficar aquela linhagem de bactérias que é a mais resistente. Porque com o passar do tempo, esse DNA pequeno e circular que eu estou falando que tem aqui, tem vários genes. E esses genes aqui, eles sofrem, sim, sempre eles sofrem mutações. Por quê? O que acontece? As bactérias, elas sofrem mutações. E aí, essas mutações, nesses genes específicos do plasmídio, que é esse DNA circular, essas mutações, elas conferem mais resistência a esses antibióticos. Por isso, por exemplo, antes, legalmente, né? Antes você comprava, lembra da rifocina? Qualquer feridinha que tinha e passava rifocina. Passa rifocina. Rifocina é antibiótico. Hoje em dia, legalmente, né? Você não pode comprar rifocina. Por quê? Porque antes tudo passava rifocina. Às vezes não tinha nenhuma infecção bacteriana. E aí, o que acontecia? Esse estímulo, né? Esse estímulo, né, de você usar o antibiótico na bactéria já faz com que a célula tente evoluir, né, para ficar mais resistente, para resistir àquele determinado antibiótico. Então, não são todas que conseguem resistir, né? As que não conseguem morrem, e as que conseguem, que sofrem algum tipo de mutação no plasmídio, com o tempo elas vão se dividindo lá por fusão binária, né? Aumentando, se dividindo e formando linhagens bacterianas cada vez mais resistentes. Por isso que hoje em dia a gente tem as tais das superbactérias, que hoje em dia, todo dia quase são criados novos fármacos, e todo dia tem bactérias resistentes a esses fármacos. Outra coisa é aquela, por exemplo, eu estou com uma dor de garganta. Automedicação, né? Automedicação dos antibióticos. O fulano tomou um antibiótico muito bom. Toma esse antibiótico. A pessoa toma o antibiótico porque o vizinho fez bem. E aí, o que acontece? Esse antibiótico pode não ter sido específico para aquela bactéria. Entenderam? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, ela estava falando que a filha dela teve uma infecção bacteriana e passou um antibiótico, só que o antibiótico não era adequado para aquela infecção. O que acontece? Acaba dando mais resistência nas outras bactérias. Então, por isso que você tem... Hoje em dia, os antibióticos, tem antibióticos que são bem de amplo espectro, que a gente chama, que pega quase tudo quanto é bactéria, gram-positiva, gram-negativa, mas existem bactérias muito resistentes. E aí, justamente isso, você usa de maneira inadequada, você usa um antibiótico que não é direcionado, mesmo que você esteja... É porque não funciona assim. Eu estou com uma bactéria, então eu vou usar um antibiótico. Não é qualquer antibiótico que combate qualquer bactéria. E quando você usa um antibiótico inadequado, você induz a esse processo de seleção de indivíduos. Você, selecionando os indivíduos mais fortes, mais resistentes, vão criar cada vez linhagens, né, mais resistentes. Entendeu? Então, essa resistência aos antibióticos que eu quero falar para vocês, ela se dá justamente por conta que existe esse DNA circular, que é o plasmídio, que é nesse DNA circular que estão vários genes de resistência aos antibióticos. Entenderam? Bactérias a gente tem em tudo quanto é lugar, né? Olha, o Ronaldo diz que eu odeio bactéria, só gosto que tem no banho. Eu costumo falar, quando eu dava aula de microbiologia, agora eu não dou aula mais de microbiologia, mas o que eu costumo falar? Né? Mas como a minha formação do mestrado e do doutorado é agentes infecciosos e parasitários, tanto parasita quanto fungo, quanto bactéria e vírus. Mas eu fui para o lado dos parasitos, porque eles são mais bonitinhos. Eu vou mostrar uns para vocês depois.
no laboratório. Mas a gente tem bactéria em tudo quanto é lugar, vocês sabem, né, no nosso corpo. A gente tem bactérias que compõem a nossa microbiota. Tem bactérias no intestino, né, enfim, no tubo digestivo. Existem mais bactérias na nossa cavidade oral do que na nossa cavidade anal. Tem mais bactérias na boca do que no ânus. A variedade de bactérias. Então, tem tudo quanto é lugar. Então, cuidado com as bocas também que vocês beijam, na verdade. Muita Listerine resolve. Pior que não resolve tudo, Júnior. Tem umas que vai, algumas são eliminadas, mas algumas estão na garganta, depois vão para a boca. Então, não pensem nisso. Algumas bactérias, existem bactérias boas. Não entendi essa carinha do Ediel. Mas tudo bem. Bactérias e a proteína. Então, para concluir a aula de hoje, né, a gente vai falar dos vírus, e aí na próxima a gente fala dos eucariontes. Então, como a gente fala que os vírus, vocês já ouviram falar, né, que os vírus eles são acelulares, ou não são células verdadeiras, certo? Mas olha só, os vírus, eles têm várias características inerentes à célula. Por exemplo, os vírus se reproduzem, eles conseguem se replicar, né? Se dividir. Então, eles fazem essa autorreprodução, que é uma característica das células. Os vírus transmitem o material genético, ou seja, transmitem a herança genética, que é uma característica das células. E os vírus também podem sofrer uma mutação gênica. Então, todas essas características elas são inerentes às células. Então, por que a gente diz que os vírus são acelulares? Por quê? Por quê? Calma aí. Vamos lá. Os vírus eles têm material genético, né? Esse material genético ele pode ser tanto RNA quanto DNA. Antes a gente dizia que existiam vírus de RNA e vírus de DNA. Por exemplo, o vírus de RNA, o vírus do HIV, de DNA, aqueles vírus que infectam bactérias, que são os bacteriófagos. Hoje em dia, tem descrito alguns vírus, tipo um vírus de aves, que tem tanto DNA quanto RNA, mas isso não é comum, geralmente tem. Existe exceção, mas geralmente um vírus ou ele possui material genético de RNA ou de DNA. Então, por que os vírus, eles têm material genético, eles se autorreplicam, eles passam a herança, beleza, então eles se reproduzem, se replicam, e por que eles não são considerados células se eles têm todas essas características que as células têm? É o seguinte, o vírus, ele não tem uma maquinaria própria para realizar isso, que a gente fala que é a maquinaria de síntese de proteínas. O vírus, ele só consegue realizar todas essas funções se ele estiver dentro da célula. Então, o vírus, ele é intracelular, isso, ele não vive sem a célula, isso mesmo, Júlio. Por exemplo, vocês lembram daquele doutor Bactéria, do Fantástico, sei lá, não sei de onde? Ele pegava lá um suave, que é tipo um cotonete, ia lá na maçaneta da porta e fazia uma cultura da célula para dizer que tudo tem bactéria e tudo. Grandes coisas, não? Como diz, grandes coisas. Quem não sabe que tem bactéria? Se tem na minha boca, tá cheia que, como dizia Alvará, na maçaneta da porta, nos lugares que todo mundo pega no chão, na caneta, no mouse, em tudo. No celular, então, pelo amor de Deus. Então, a gente consegue fazer, as bactérias, como a bactéria é uma célula procarionte, a gente consegue pegar essas bactérias, colocar, se eu tiver numa cultura bacteriana, como é uma cultura? No meio de cultura. Meio de cultura é um meio que tem vários nutrientes que a bactéria ela pode absorver esses nutrientes, se desenvolver e crescer. Aí, se eu cultivar a bactéria, depois eu consigo analisar e tentar descobrir qual é essa bactéria, tá? Caracterizar essa bactéria. Beleza. Por quê? Porque quando eu coloco a bactéria numa plaquinha de Petri de laboratório e coloco nutrientes para ela, o que a bactéria faz? Ela consegue absorver esses nutrientes nesse meio de cultura e então se desenvolver.
Se eu pegar um vírus e colocar numa mesmo meio de cultura com tudo que é nutriente que ele precisa, ele vai se desenvolver? Não. Por quê? Se eu colocar o vírus no meio de cultura, naquele meio de cultura lá que tem esses nutrientes, o nutriente vai estar lá, mas ele não tem como captar esse nutriente, absorver esse nutriente. Ele só consegue absorver nutrientes, sintetizar alguma coisa, se ele tiver dentro da célula. Ele não vive sem a célula, porque ele precisa de toda a maquinaria da célula para que ele absorva. Então, mas eu posso cultivar um vírus? Posso. Como é que eu vou cultivar? Como é que eu vou fazer uma cultura, reproduzir um vírus em laboratório? Eu tenho que inocular, quando a gente fala vírus, a gente fala inocular, tenho que inocular esse vírus numa cultura de célula. Eu tenho que ter células vivas para colocar o vírus, para que ele possa, então, utilizar a maquinaria dessas células para fazer suas atividades metabólicas. Ou seja, o vírus ele não tem maquinaria própria de síntese de proteínas, não tem estrutura para obter energia de qualquer. Eu posso botar tudo que é nutriente que ele precisa, mas ele não consegue absorver se não tiver uma célula. Certo? Então, ele não consegue absorver se não tiver uma célula, não consegue absorver esses nutrientes. Entenderam? Então, por isso que o vírus, ele é considerado acelular. Ele tem algumas características de célula, mas ele não tem organelas, certo? Ele não tem toda essa maquinaria necessária para desenvolver essas atividades mais básicas, que seria uma atividade basal, que a gente chama, que é a primeira atividade, que é a obtenção de alimentos, de energia, também através dos alimentos. Então, obrigatoriamente, ele precisa da célula. Certo, gente?